single day I'm gonna make something great. Oi povo, eu sou a Lê e vocês estão assistindo o Lê Planet Lê, o meu canal. Gente, vocês que são da minha época vão sempre lembrar dessa musiquinha. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo e vermelho também. Azul, amarelo e vermelho também. Lá, 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 lá. Gente, fui lá longe, né, gente? Quem não conhece essa musiquinha ficou conhecendo. Mas a verdadeira história da Páscoa não fala do coelhinho, não. Então, agora, a tia Li, que é uma moça que conta história para crianças, ela vai contar pra gente que se o símbolo da Páscoa é o coelho ou é o cordeiro. Será o cordeiro, gente? Não sei, mas vocês vão descobrir junto comigo e com a tia Li. Presta atenção na história, mas antes já deixa seu like, se inscreve no meu canal se não for inscrito e crava o dedo aí no sininho para receber as notificações. Beijos, feliz Páscoa! Será que o verdadeiro símbolo da Páscoa é o cordeiro? Ou será que o símbolo da Páscoa é, na realidade, um coelho? O que você acha? É verdade que nessa época do ano, na época da Páscoa, todas as pessoas falam em ovos de chocolate e coelhos da Páscoa. Todos pensam em chocolate e coelhinho, só que tudo isso aqui esconde o real significado da Páscoa. Você sabe o significado da palavra Páscoa? A Bíblia diz que há muito tempo atrás, o povo de Israel, bem antes de Jesus nascer, era escravo no Egito. Eles sofriam muito por causa disso e eles pediam a Deus que os libertasse. A Bíblia diz então que Deus ouviu a oração do povo e usou um homem chamado Moisés para libertar seu povo da escravidão. O povo ficou muito feliz e Deus lhes deu uma ordem. Sabe que ordem era essa? Deus ordenou que todos os anos eles comemorassem a Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Significa que os israelitas tinham passado da escravidão para a liberdade. E todos os anos eles faziam uma grande festa, lembrando do dia que Deus os havia liberto da escravidão. E nessa época, então, os israelitas matavam um cordeiro como sacrifício a Deus em comemoração à passagem da escravidão para a liberdade. Só que muitos anos depois do início da comemoração da Páscoa, um menino especial nasceu no meio do povo de Israel. Você sabe que menino era esse? Isso mesmo, esse menino era Jesus. Jesus veio ao mundo para uma missão muito especial. A missão de Jesus era também tirar as pessoas da escravidão. Mas não era uma escravidão como o povo de Israel tinha vivido, mas a escravidão do pecado. É um tipo de escravidão muito pior. Lembrando que a Bíblia diz que todos nós, inclusive eu e você, temos pecado. E pecado é tudo aquilo que eu penso, falo, sinto ou faço que não agrada a Deus. Jesus veio ao mundo para acabar de vez com a escravidão do pecado. Ele nasceu, cresceu, se tornou um adulto que jamais tinha cometido qualquer pecado. Quando Jesus se tornou adulto, ele também celebrava a Páscoa. Mas num ano especial, Jesus viajou até a cidade de Jerusalém para comemorar a Páscoa. Ele sabia que aquela Páscoa seria a mais especial de todas e que depois dessa comemoração, todas as coisas no mundo seriam
diferentes. A Bíblia diz então que Jesus, ele viajou até a cidade de Jerusalém. E agora sim, eu vou mostrar para você o que os ovos de Páscoa que são vendidos por aí escondem. Eles escondem o verdadeiro significado da Páscoa. Lembra que eu falei com você que Jesus viajou até a cidade de Jerusalém? Pois é, a Bíblia diz que Jesus então entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. E as pessoas que estavam lá na cidade de Jerusalém receberam o Senhor Jesus com uma grande festa. Isso mesmo, eles agitavam folhas de palmeira falando a respeito de Jesus. E eles diziam assim: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Enquanto eles diziam isso, eles sacudiam os ramos e faziam uma grande festa. Porém, ao invés de ficar feliz com a recepção que ele teve em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus ficou triste. Sabe por quê? Porque ele sabia que aquelas pessoas e todas as pessoas no mundo estavam sofrendo por causa da escravidão do pecado. Aquela escravidão que eu falei com você. Naquela noite, Jesus então, ele comeu junto com seus discípulos. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava comendo, ele pegou o pão e disse que aquele pão simbolizava o seu próprio corpo, que seria moído da mesma forma como se faz com o trigo, para que ele se transforme numa farinha de pão. O trigo era moído e transformado em farinha para o pão. O que Jesus queria dizer com isso? Ele estava querendo dizer que o seu corpo também seria esmagado para que ele se transformasse no Salvador. Além disso, a Bíblia diz que Jesus também pegou o cálice e naquele cálice havia o vinho. Ele disse então que aquele vinho era símbolo do seu sangue que seria derramado para que todas as pessoas que crescem nele pudessem ser libertas da escravidão do pecado. Você pode pensar o que estava passando pela cabeça de Jesus quando ele estava ali com seus discípulos? Os discípulos naquele momento não entendiam nada do que estava acontecendo. Muitas coisas que Jesus falava para eles, eles não estavam entendendo. Mas deixa eu terminar essa história que você vai entender tudo que os discípulos entenderam também no final. Jesus também disse que entre os seus amigos que estavam ali comendo com ele, havia um traidor. Alguém que por causa de algumas moedas entregaria Jesus nas mãos das pessoas que queriam matá-lo. Depois de comer com seus discípulos, Jesus foi para um lugar chamado Getsêmani. Era um jardim que havia em Jerusalém. E nesse jardim, então, Jesus começou a orar. Lá, Jesus orou durante muito tempo. E ele também chorou muito. Ele estava sofrendo muito. E a Bíblia diz que um anjo apareceu e que esse anjo confortava Jesus. Depois de orar, uma multidão apareceu na frente de Jesus e dos discípulos que estavam com ele. E na frente dessas pessoas estava Judas, aquele que havia recebido as moedas para trair Jesus. Os discípulos não sabiam o que fazer quando viram Jesus sendo preso e levado embora. A Bíblia diz que Jesus ele foi preso, ele foi amarrado e foi levado embora. A Bíblia diz também que aqueles homens que prenderam Jesus, eles bateram em Jesus usando chicotes e que na sua cabeça eles então colocaram uma coroa de espinhos. Depois, aquelas pessoas decidiram que Jesus deveria morrer e que sua morte seria numa cruz. Eles então colocaram nas suas mãos pregos e pregos também nos seus
pés para prendê-lo naquela cruz. Jesus sofreu ali na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado também. Enquanto Jesus sofria, a Bíblia diz que os soldados que estavam lá olhando tudo o que acontecia, que aqueles soldados, eles tiraram na sorte para ver quem ficaria com as roupas do Senhor Jesus. Eles estavam zombando de Jesus. A Bíblia diz então que depois de ter sofrido muito, Jesus morreu. Para ter certeza de que Jesus estava morto, a Bíblia diz que os soldados enfiaram uma lança no corpo de Jesus para ter a certeza de que ele realmente estava morto. Depois de ter morrido, Jesus então foi tirado da cruz e ele foi envolvido em um pano. Quando ele foi envolvido naquele pano, eles então foram sepultar Jesus. Eles colocaram Jesus dentro da caverna e para sepultá-lo, eles colocaram uma pedra muito pesada, uma grande pedra pesada para fechar a entrada. Porém, a Bíblia diz que na manhã do terceiro dia, algo muito especial aconteceu. No livro de Mateus diz que um anjo apareceu e moveu a pedra do sepulcro. E sabe o que estava lá dentro? Somente o pano que envolvia o corpo de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus havia ressuscitado. O poder que estava sobre Jesus era tão grande que ele venceu a morte. Hoje ele está vivo e é o único que pode livrar você da escravidão dos seus pecados. Após a Páscoa, eu e você estamos com a barriga cheia de chocolate, não é verdade? Mas o chocolate não preenche o vazio do coração. Após a Páscoa, o sepulcro estava vazio, mas o coração de quem recebe a Jesus como Salvador e Senhor está cheio da presença dele, porque ele está vivo. Por isso, se você já tem Jesus em seu coração, alegre-se, porque ele está vivo e vive em você. Jesus é a nossa Páscoa, a nossa passagem da escravidão do pecado para uma nova vida. Qual é então o verdadeiro símbolo da Páscoa? O coelho ou o cordeiro? A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado e que a presença de Jesus, né, que é o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição, possa invadir a vida da gente e fazer a gente cada vez mais perto de Deus, perto da paz, perto de tudo que é bom, perfeito e agradável. E feliz Páscoa, gente! Com Jesus, a gente tem certeza que a gente vai vencer toda essa dificuldade dessa época e que Jesus vem nos libertar, já que Páscoa, né, a gente aprendeu aí que é uma passagem, né, que é uma libertação, que Jesus nos liberte desse tempo ruim, dessa doença maldita. Feliz Páscoa, gente! Beijos! Every single day